que consegue, eu não sei, virar quadrinista? Eu sou a Giovana Medeiros, eu sou ilustradora e quadrinista, né? Tudo um pouco. Meu nome é Bianca Amanda Ana Bolena, tem vários nomes. Eu sou quadrinista e é isso. Você se apresenta tão rápido. Eu sou Fernanda Nia, eu sou autora do Como Eu Realmente, é um site na internet voltado com tirinhas e textinhos, para quem não conhece. E fora isso, eu também sou ilustradora de livros infantis ou projetos editoriais. Eu trabalho com web design, enfim, eu sou uma pessoa meio versátil pro freela que aparecer. Boa noite, eu sou Luca Fage, eu sou formada em jornalismo, mas trabalho fazendo quadrinhos. Já há 6 anos, já tentei 6 anos, né? Essa é uma mesa pra gente... Primeiro a gente vai, entender como é que a gente vai encaminhar a mesa ainda. Mas é uma mesa pra gente entender como é que é o processo criativo de cada uma aqui, né? Eu imagino que seja diferente para cada uma de nós e também para cada trabalho de cada uma de nós, né, exigem processos diferentes. Eu sei que a Fernanda já preparou algumas perguntas, então eu vou passar a bola para ela. Na verdade, eu tinha até pensado num direcionamento só para a gente seguir a linha de raciocínio, né? Então eu pensei primeiro que seria legal justamente a gente explicar o processo de cada um, o processo de trabalho, né? Desde o início desde a concepção da ideia até a arte final. Aí, quem quer começar? Já olha para outra pessoa, assim, quem quer começar? Bem, eu faço quadrinhos, geralmente são autobiográficos, né? Então, para eu ter uma ideia, eu tenho que viver aquela ideia. Porque às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim. Por exemplo, eu tenho muitos quadrinhos que eu fiz de pé na bunda, que foram os pé na bunda que eu tomei, sabe? Então, de uma maneira ou de outra, a pessoa me fazia mal, aí eu, nossa, velho, tô super mal, assim, o que eu vou fazer? Vou me vingar, vou fazer um quadrinho. E aquele quadrinho circulava e eu via ele fazendo sucesso e eu, nossa, era isso que eu queria. Então, assim, no meu caso, para eu ter uma ideia, geralmente são coisas da minha vida que eu vivo, conflito familiar, sei lá, coisas que acontecem, comida, né, que é um assunto bom, né, desenhar, que é uma coisa que todo mundo se identifica. E é isso, assim, eu começo desde uma ação que eu fiz para passar para escrever e depois para fazer um quadrinho. E vocês, meninas? Então eu também tenho a minha experiência com quadrinho é bem parecida e tanto quando eu fui convidada para essa mesa eu fiquei pensando, bom, na verdade eu não tenho muitas ideias, tanto que quase tudo que eu faço é baseado na minha vida. Eu comecei a fazer quadrinho só postando meu diário ilustrado na internet e algumas pessoas começaram, Giovana, tá fazendo quadrinho. E foi mais ou menos assim. Eu lembro de quando eu comecei a querer publicar quadrinhos, né? Eu publicava tirinhas no blog. Aí, nesse começo, eu tinha muita dificuldade, assim, para ter ideia, de ter uma ideia como fechar a tirinha toda semana, né? Com uma piada boa. Eu tinha muita dificuldade nesse início, mas eu fui percebendo que à medida que fazer quadrinhos foi se misturando muito com a minha vida, e eu passei a pensar em quadrinhos o dia inteiro, né? Em tudo que eu faço, né? As pessoas que eu observo, os filmes que eu assisto, as séries que eu assisto. Pensar narrativa virou uma coisa muito natural mesmo, assim. Aí acabou ficando mais fácil ter ideia, né? Ter um lugar de onde sempre partir. Mas o que começou a acontecer que me irritava era que toda vez que eu fazia alguma trapalhice, a pessoa dizia, nossa, Giovana, você vai virar um quadrinho. E eu fiquei meio irritada de fazer quadrinho por um tempo, porque as pessoas tinham essa ideia de que eu não fazia a menor ideia, eu não conseguia chegar num lugar, assim.
tropeçar e sem cair. Eu disse, não sou assim o tempo todo. Eu sou uma pessoa que consegue funcionar normalmente. Aí eu dei uma pausa quadrinho por um tempo até entender o que eu queria falar de mim, qual era a imagem que eu queria passar para as outras pessoas. E o que eu comecei a fazer foi transformar as minhas experiências em outros personagens, que na verdade tudo meio que eu vivi de uma forma, só que é outra pessoa. Então, o meu processo, assim, eu gostei muito do que a Lu falou, quando a gente precisa ter uma ideia, deixar ela cozinhando lá no seu subconsciente, enquanto você está fazendo a sua vida, enquanto você está nas suas outras, você está lavando louça, você está no ônibus, e o seu cérebro está inconscientemente trabalhando naquilo, até que uma hora vem aquela enxurrada de ideias e de repente você vê, caraca, está escrito, está pronto, como é que isso aconteceu? E é só botar no papel. Mas assim, mais objetivamente falando, o meu processo é mais, eu tenho a ideia e como o meu trabalho, pelo menos como é realmente algo muito cotidiano, então praticamente qualquer coisa pode virar uma ideiazinha, um roteirinho de 1 a 2 linhas. E aí, assim, não importa onde eu esteja, eu anoto no celular para eu pegar depois. Se você não anotar, vai sumir, você nunca mais vai ver aquela ideia, você nunca mais vai lembrar daquilo. Eu gosto de brincar, desculpa te interromper, que um texto não escrito é um quadrinho perdido, sabe? É um trabalho perdido. Então você tem que andar com caderneta, qualquer coisa, pra você escrever, porque perdeu, assim. Você fala, vou lembrar depois, você não vai lembrar. Não vai lembrar, não vai lembrar. Principalmente aquela ideiazinha sacana que aparece 11h58, quando você já está na cama, quase dormindo. Aí ela vem. Até porque eu tinha um professor na faculdade que falava disso, que ele dormia com o computador do lado da cama dele, justamente porque quando você está quase dormindo, seu cérebro está meio solto, por causa do inconsciente e tal. E aí ele tinha as melhores, obviamente ele era publicitário. E fazia as campanhas mais doidas, mas enfim, aí eu anoto a ideia e depois eu passo para a parte da produção. E às vezes eu tenho uma ideiazinha assim de cotidiano, de dia a dia, anoto, e eu sei que ela não está pronta ainda, eu sei que eu ainda não sei como eu vou abordar ela, eu não sei como eu vou fazer ela funcionar, e aí eu deixo ela anotada para sempre, que algum dia eu sei que eu vou conseguir no subconsciente escolher uma forma melhor de trabalhar ela. Mas assim, o importante é ir anotando sempre essas ideiazinhas do cotidiano, principalmente porque eu trabalho no cotidiano. E basicamente isso. E... Fale. Não, eu já terminei, pode falar. Tem uma coisa também que, como eu falo muito de experiências minhas no dia a dia, e às vezes eu estou passando por uma fase ruim, e eu anoto uma ideia e às vezes eu penso, bom, eu já estou passando por essa fase ruim da minha vida, será que é isso que eu quero transmitir para as pessoas? Então eu guardo, eu tenho um caderno que eu anoto no celular, eu anoto várias ideias, até que um momento eu consiga transformar aquilo numa coisa mais positiva, assim, eu tento passar... Não, isso que você falou é importante, porque, tipo, sobre depressão, que é um assunto que eu estou escrevendo, sabe? Às vezes tem coisas sobre depressão que não vale a pena eu mostrar para outras pessoas, sabe? Até porque o medo que eu tenho de influenciar elas, sabe? Então, assim, tem coisas que estão obscuras que é bom você levar pro quadrinho, mas tem coisa que às vezes é melhor você guardar. É só pra você. E justamente por aquilo que eu comentei antes, que involuntariamente eu criei uma imagem para as outras pessoas que não era a imagem mais que eu tinha de mim, eu não era mais aquela pessoa. Quando eu estava falando que eu era atrapalhada e tal, e a gente acaba fazendo isso também e meio que reforça, eu acho, sabe? Se você está passando já por um momento ruim e às vezes você vai ficar só reforçando aquilo e as pessoas vão lembrar de ti por aquilo. Então eu já fiz isso algumas vezes, a historinha tinha um final de um jeito e depois eu pensei, não, mas como é que tem uma bala de banana no bolso, assim? E é justamente esse tipo de coisa que agora eu tento trazer, né, pro trabalho que eu faço. Eu acho que é legal a gente fazer, quando a gente faz um quadrinho mostrando um lado triste e levando para um lado bom, né? Fica meio aquele coisa de autoajuda, assim, mas eu acho que é importante. Mas o que você falou é engraçado. As pessoas, quando você começa a desenhar, você faz quadrinhos e tal, elas gostam de chegar e te dar ideia, sabe? Fala assim, ô fulano, meu primo, ele fez tal coisa aquele dia lá, vai dar um quadrinho bom. Aí a pessoa já não... Eu recebo muito inbox de ideias, assim, a pessoa... Aqui, eu tive um quadrinho, eu tive uma ideia ótima, assim, como eu faço com rimas, são, assim, textos muito bons. Aí eu falo pro pessoal, nossa, que doido, velho, faz aí que eu quero ver como é que você fez. Porque, assim, eu não acho justo eu pegar uma ideia de uma pessoa, tá,
a pessoa fala, eu tô te dando essa ideia, eu falo, não, eu não quero desenhar a ideia, eu acho muito doido, mas eu quero que você faça e me mostre, sabe? Aí ela, não, mas eu não sei desenhar. Eu falei, faz palitinho, faz qualquer coisa. Mas as pessoas ajudam também, sabe? Elas querem dar ideia, querem participar, mesmo que não seja desenhando. Já ganharam alguma ideia também? Pronta? Eu estou olhando aqui, já estou criando altas ideias, vai ter todo mundo nas tirinhas anonimamente. Mentira. Isso foi na outra palestra, não foi agora. E quando eu tenho, eu acho que eu gosto muito de trabalhar a ideia antes na minha cabeça, no meu processo, fazendo só um adendo. Mesmo sendo quadrinho, eu acho muito importante ela ficar lá cozinhando na cabeça, não só a parte da ideia como uma coisa abstrata, mas pensando em toda a linguagem do quadrinho, porque o quadrinho não é uma linguagem só textual nem só visual, se for um quadrinho com texto, porque pode ser um quadrinho também sem texto. Eu gosto de juntar aquilo tudo na minha cabeça e deixar aquilo lá, que nem uma lava-roupa, rodando até eu achar a forma perfeita com que aquilo vai se encaixar. E você quer acrescentar alguma coisa? A gente tá... Tem batom no microfone, gente, se não tá vendo. Teve muita gente com batom hoje aqui. Você quer fazer uma pergunta, Ana? Você tá até com o microfone aí. O microfone acabou a bateria. Não. Na verdade, o que eu queria perguntar para vocês é... Eu tenho a impressão de que com o passar do tempo, quando a gente vai mais trabalhando, vai ficando mais fácil a gente desenvolver certas ideias. E aí eu queria saber o quanto a técnica e a experiência auxiliam em fazer as ideias rolarem legal no quadrinho ou não, sabe? O quanto é inspiração, o quanto é realmente vocês estudarem. Eu acho que até quando a gente trabalha profissionalmente, tanto com quadrinho, quanto com ilustração, quanto com isso tudo, a gente meio que acaba se acostumando a trabalhar sob pressão e sob você tendo que executar aquele briefing, você tendo que executar aquele pedido do cliente ou aquele pedido de você mesmo no seu trabalho, e você acaba tendo que se acostumar a trabalhar sem inspiração. Você tem que se apoiar muito na técnica mesmo. E sim, de fato, depois que você faz isso muito, você acaba acostumando e é porque você já tem um repertório muito grande de situações que você resolveu no passado. Situações ou tirinhas ou páginas que você não sabia como ia fazer, e você, tendo aquele repertório, você já tem uma facilidade, né, para você trabalhar isso. Eu acho que muitas vezes a gente tem que forçar a ter ideia, sabe? Porque assim, se for parar, nossa, eu tô assim, vai que você fica lá 5 meses sem inspiração, sabe? Você vai fazer o quê? Como é que você vai pagar aluguel? Então eu acho que muitas vezes, assim, já rolou de eu fazer quase 5 trabalhos por dia, mas eu chegava, parava na frente da folha e falava assim, eu tenho que ter uma ideia. Dizer assim, não uma ideia pronta, sabe? Uma ideia na hora ali, você forçar, você ter uma ideia. E eu acho que muitas vezes a gente faz essa bagunça, que a gente fala, mas eu tô sem inspiração. Mas a gente também não força, sabe, a ter inspiração. A gente quer que a inspiração sempre venha de uma maneira, como é que fala? Espontânea. Então a gente não força, assim, sabe? E eu acho que dá pra fazer isso. Eu imagino, assim, quem trabalha com jornal, não sei o que vocês, que tem que postar quadrinho todo final de semana, sabe? E aí, vai fazer o quê se não tiver ideia? Ou se não, você junta as ideias, já rolou isso também, guarda as ideias, né, para estoque, para quando não tiver nenhuma. Eu acho que tem uma coisa que quando a gente é mais jovem, a gente é muito, eu falo por mim, eu era muito ansiosa. Então eu tinha uma ideia e eu não dava tempo para ela amadurecer, eu simplesmente queria colocar no papel e aí não ficava do jeito que eu queria e eu ficava frustrada e desistia. E daí eu tinha não levava isso como tão a sério, eu podia ficar esses longos períodos sem fazer absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo eu não posso falar porque o quadrinho eu só faço nas horas vagas. Eu trabalho como ilustradora e quadrinho eu tenho meu caderno de ideias, mas eu não consigo seguir de uma maneira, não consigo ter a mesma disciplina que eu tenho com o meu trabalho de ilustração. Justamente porque eu vou pensando muito mais, porque o quadrinho representa muito mais quem eu sou do que o trabalho que é encomendado por um cliente. E eu fico com medo de me expor, às vezes, ou de não
passar a ideia que eu queria passar, enfim. Então é uma coisa que eu deixo amadurecendo muito mais tempo e realmente é um por mês, assim, às vezes, sofrendo. Mas quando eu já tenho uma ideia mais definida, aí eu consigo encarar de uma maneira mais prática, assim, o processo todo, né? Como eu faço com o meu trabalho de ilustração. Eu percebi que quanto mais eu fui trabalhando, foi ficando mais fácil, sim. Eu não sei dizer exatamente porquê, vou tentar formular aqui agora. Porque às vezes as ideias nem sempre vem direto o conteúdo, né? Sobre o que vai ser a história. Às vezes eu fico tentando forçar para vir a ideia daí e não vem. Às vezes na hora que eu penso, por exemplo, mixtape, né? Que é aquela caixinha pequenininha. Primeiro me veio a ideia da forma do objeto, de fazer uma caixinha pequenininha com quadrinhos. Aí a partir dessa ideia, uma ideia vai puxando a outra. O exercício é muito esse, né? Quando você começa do zero, né, da folha em branco, é muito mais difícil você puxar uma ideia. Quando você já tem um ponto de partida, aí você vai se achando ali. Até quanto mais você conhece seu trabalho, mais você respeita seu jeito de trabalhar, né, seu tempo, o tempo que cada história pede. Acho que esse amadurecimento, mesmo que quando a gente não tem consciência dele, ele vai tornando as coisas vai tornando a prática mais tranquila mesmo. Não sei nem explicar muito porquê, mas é bem por aí mesmo. Eu acho que a gente vai perdendo um pouco da ansiedade, justamente, né? Vai levando de uma maneira mais normal. E também o jeito de pensar, porque tu estás fazendo isso o tempo todo, então tu encara as coisas de outra forma. Uma coisa, meio que a gente tem que criar um briefing, é o que eu faço. Eu crio um briefing para mim mesma. Então, como tu falou, às vezes eu pensei em uma caixinha, a partir disso eu tenho que trabalhar alguma coisa. Então, eu tento me tratar como se eu fosse um cliente, porque eu sou ótima com os clientes. E às vezes eu me deixo de lado, assim, né? Eu acho que tem muito da coisa depende do job que você está fazendo. Às vezes é um job que você está no início, mas vai ser uma coisa muito grande. Vamos fingir, vai fazer um quadrinho de 200 páginas. Você vai pegar aquele quadrinho e primeiro você vai ler as etapas, você vai ler, aí você vai entrar em pânico. Pelo menos essas são as minhas etapas. Eu leio, aí eu entro em pânico, aí eu fecho o arquivo e deixo lá, para sempre, até passar o pânico. Enquanto o pânico vai passando, as ideias vão surgindo na cabeça e você vai começando a aprender a elaborar aquilo. Mas assim, ao longo do projeto que você vai trabalhando, você meio que já vai, no início é sempre muito mais difícil, mas depois você vai conhecendo tanto o estilo da arte que você está fazendo aquilo, ou a narrativa daquilo, você meio que vai aprendendo com aquilo mesmo. E lá no final do job, ou lá na metade, você já está craque naquilo, porque você já conhece os seus limites, ou as faltas de limite, ou o tipo de narrativa, ou o tipo de soluções que você vai conseguir usar naquilo. Então, acho que tem até esse parênteses para dentro de um próprio job, ou para dentro de um próprio projeto, né? Sem contar que você vai ficando esperto também, né? Igual eu tô te falando, né? Você vai percebendo que se você não anotar, se você não seguir uma regra ali, você vai perder, sabe, o seu trabalho, você não vai ter. E outra coisa que eu acho legal, que foi bom pra mim, que me ajudou, que eu aconselho as pessoas que desenham fazer, é começar a dar a cara a tapa e mostrar, sabe? Mostrar, ter a ideia, mostrar, né? Publicar na internet, pedir opinião. Porque a gente fica muito preso essa coisa, eu tenho uma ideia aqui, mas não sei, o pessoal não vai gostar, pensando, né, que as outras pessoas vão achar. E muitas vezes é surpreendente como tem outras pessoas que vão que gostaram muito do seu trabalho e você ficava guardando, sabe? Por medo de críticas, né? Eu lembro que quando eu comecei a desenhar, eu ficava mandando inbox, né, pra todo mundo. Gente, desculpa se eu mandei inbox pra alguém que curte minha página se gostar. E aí uma ilustradora mandou mensagem pra mim assim, olha, eu não gostei, a tipografia tá muito ruim, tá torta, eu não consigo ler o que tá escrito, o traço, assim, tá muito ruim, assim, eu não vou curtir, porque eu não gostei. Eu comecei a chorar, né? Não gostou. Mas aí depois você vai ver que é isso mesmo, sabe? É tipo assim, ter a ideia e mostrar para outras pessoas, né? No seu trabalho você tem medo das críticas? E é para ter medo, porque realmente não vão gostar. Não vão gostar, vai ter sempre uma pessoa que não vai gostar. Não importa o que você faça, você pode fazer o trabalho mais legal do mundo, você pode fazer um bebezinho rindo para um cachorro. Não vão gostar.
gostar. E a pessoa que não gostar, ela com certeza vai te falar que ela não gostou. Então, esteja preparado. E é normal, críticas existem, críticas vão acontecer. Existem pessoas que criticam o trabalho da Lu. Sabe? Se existe isso, é claro que vai ter alguém criticando o seu trabalho, sabe? Então, esteja sempre preparado. Vai existir, mas aí você precisa estar psicologicamente preparado para aprender a colocar de lado e filtrar o que vai ser uma crítica positiva para você. Não, e no meu caso dessa história, ela tinha totalmente razão, sabe? Tava muito mal feito, tava porco o negócio, não dava pra ler direito, só pra mim mesmo. Então, assim, ela tinha razão. Ela foi dura comigo, chorei, mas era verdade. Então, eu entrei, já tinham começado, mas já que vocês estavam falando de como é não ter ideias, como é para vocês ter ideias demais? Você está num momento onde você tem muitos projetos andando lado a lado. Como é que vocês fazem para separar? O que vocês acham que vale mais a pena perseguir? Eu não separo, não. Eu não Vai fazendo tudo de uma vez. Não, eu não faço também. Eu faço só o que... Eu anoto tudo. Isadora, né? Ó, lembrei. Eu anoto tudo e deixo lá. E no momento oportuno da minha carreira, quando eu achar que eu vou conseguir realmente levar aquilo à frente, porque eu não sou de começar um monte de coisa e não terminar. Se eu vou começar alguma coisa, eu quero saber que eu vou me empenhar até o final, mesmo que eu demore 2 anos para isso. E aí eu anoto tudo e se em algum momento eu quiser, eu quero uma ideia para fazer tal coisa, estou a fim disso, acho que vai rolar. Aí eu vou lá, cato no bloquinho de ideias infinito, nos 1000 arquivos de Word todos organizados e vejo o que eu preciso usar lá. Eu anoto tudo também. Na verdade, eu faço o contrário de você. Eu sempre tenho mania de começar um tanto de coisa e não terminar nunca. Eu parei de fazer isso, na verdade, mas eu sempre prometia um tanto de coisa no blog. Semana que vem eu vou começar uma nova série de tiros e isso nunca vai acontecer. Mas teve uma coisa que a Julia Bax falou uma vez numa palestra que abriu muito os olhos, assim, que ela falou que, assim, se você pensar, se você tirar, para fazer um livro, você leva, vamos botar um livro grande, caprichado, você fica 1 ano fazendo, por exemplo. Então, se você fizer as contas, eu vou viver até... e vou ter saúde para fazer quadrinhos até o quê? Não sei, uma certa idade. Aí você tem um número, um limite de livros que você vai chegar, conseguir fazer até o fim da sua vida. Mas assim, o tanto de ideia que você tem além disso, né? Se você pensar, eu nunca vou conseguir fazer um livro sobre todas as ideias que eu tenho e que eu acho geniais, pelo menos na hora que eu tenho elas. Então, às vezes eu tento juntar as ideias numa só, num livro só. Por exemplo, eu estou fazendo um livro com a editora Nemo, com a Bruna Vieira, e eu pego ideias que eu tive assim em 2009 para outros projetos e falo, vou colocar aquela cena, vou dar um jeito de colocar aqui, porque às vezes as ideias não são nem só do conteúdo da história, como eu falei, né? Às vezes é uma ideia, eu encontrei um jeito muito legal de contar tal cena, assim, tal acontecimento. Aí eu vou tentando encaixar. Às vezes até em projeto de livro didático, projetos assim que eu achava que não entrariam essas ideias, aí eu consigo. Eu fico meio sangue no olho, assim, cheio de ideia. Nossa, né? Vou conquistar o mundo com essas ideias. E às vezes você faz uma ideia que você pensou assim, não, vai arrasar, a pessoa vai adorar. Você chega lá, tipo, tem 200 likes. Aí você fica 100 likes. Poxa, ninguém gostou. Mas a gente estava até conversando sobre isso, sobre bloqueio criativo. Você falou em ter muita ideia. Eu pensei em ter, tipo, quando a gente tem pouca ideia, sabe? Que é um problema grande, ainda mais quando você tem prazo, né, para trabalhar. Eu já parei de publicar assim muito porque eu não queria ou porque eu achava que estava tão ruim que eu não queria continuar e tal. Às vezes a gente polui a cabeça com um monte de abobrinha e dá uma travada, sabe? Mas, nossa, essas épocas são muito tristes mesmo, de não ter assim, não ter alegria em desenhar e não conseguir publicar também, sabe?
como eu disse, a questão da depressão e tal, eu estou passando por uma, eu acho que muitos artistas já passaram também, que é uma coisa que você não quer fazer nada, então assim, você não importa, sabe? Acaba que sua produção fica bem minguada. Assim. E aí tem vezes, quando a gente passa por essa fase, que eu tenho que realmente me obrigar a levantar e desenhar, e eu fico o tempo todo meio que chorando por dentro, eu tô odiando fazer isso, meu Deus do céu. Mas aí eu faço uma página, faço outra, porque... E aos poucos vai voltando ao normal, né? Eu ia falar uma coisa, eu não lembro. Eu perdi, deu branco aqui. De ideias demais. Eu acho que eu faço a mesma coisa, eu anoto também tudo no caderno e eu deixo elas amadurecer. E como eu falei, eu não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha de achar que eu tenho que tirar aquilo do papel e mostrar para o mundo, porque eu não acho que eu tenho para dizer tão importante assim. Então eu deixo tudo lá amadurecendo e às vezes eu faço a mesma coisa que ela falou, às vezes no meu próprio trabalho de ilustração eu penso, na composição eu poderia usar isso e adaptar. Mas teve uma entrevista que eu li ano passado com o criador do Mad Men, que mudou muito o jeito que eu estava encarando os meus projetos, que ele fala que ele passou todos os 20 anos dele, depois de ter se formado em cinema, tentando ter a melhor ideia do mundo, e ele tinha muitas ideias, e todo dia ele começava a escrever uma coisa diferente e não terminava, e ficou trabalhando com várias coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o que ele queria. Até que ele parou para pensar que se ele tivesse escrito uma página por dia, que quando ele tinha 20 anos parecia que ia demorar 3 anos para ele escrever alguma coisa decente, ele já teria alguma coisa feita. E ele teve a ideia do Mad Men, acho que, sei lá, não lembro, depois dos 30, e foi tipo uma série super aclamada. E, então às vezes a gente fica se apegando nessas pequenas coisinhas e fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e na verdade a gente tem que relaxar para pensar o que vale a pena investir ou não. E o ano passado, para participar do FIC, eu consegui entrar numa mesa meio sem querer, assim, por acidente, caí na mesa. E eu estava numa fase meio que eu estava completamente sem trabalho, eu estava desesperada, porque eu precisava de dinheiro, e eu percebi o que eu posso fazer de bom agora, e eu tinha vontade de desenhar. Aí surgiu a chance de participar do FIC, aí eu fiz um calendário de 3 meses. Aí parecia impossível fazer o que eu queria fazer, mas aí eu dividi. Se eu fizer tantas coisas por semana, no final do mês eu vou ter tal coisa, e eu consegui fazer o que eu queria, que eram os 3 que foi a primeira vez que eu imprimi o meu trabalho, e foi bem legal, eu acho, porque pelo menos agora tem uma coisa feita impressa. E às vezes é legal que o tempo passe e você não tenha conseguido executar alguma ideia, porque ela era muito ruim. Mas você só vai perceber isso anos depois, né? Esses dias eu lembrei de uma que eu falei, nossa, ainda bem de morrer. E aí alguém encontrar minhas anotações de ideia e ver aquele monte de ideia ruim e falar, nossa, realmente essa menina é meio superestimada. Eu tenho um caderno que ele tem, tipo, eu anoto os meus sonhos e anoto as ideias que eu tenho, tem uns rabiscos de quadrinho, e eu acho que se qualquer outra pessoa visse, ia ser a coisa assim mais vergonhosa, sabe? Tipo... Não, tipo assim, eu já vi uns quadrinhos meus que eu tive que mudar, porque eu fiz os quadrinhos de 2013, por exemplo, eu falei, nossa, velho, super machista, assim, falando mal de mulheres. Aí eu mudei, troquei os personagens, redesenhei como homem, sabe? Os meus quadrinhos falando mal de mulheres. Aí falei, nossa, porque que ideia de cocô que eu tive, sabe? Umas ideias, assim, uns quadrinhos falando, velho, se você tem que comer, não reclame. Eu, gente, por que eu fiz isso? E aí eu tô tentando trocar as cagadas que eu fiz de antes pra tentar amenizar. Porque alguém vai que alguém pra reparar, né? Tudo que a gente fez de errado. Eu acho que isso faz parte do nosso processo, né? Até porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre em construção ou desconstrução. Aí eu acho que isso é muito natural. Com certeza a gente vai chegar hoje e olhar para alguma coisa de 2010 e falar, caraca, que coisa ridícula, eu não acredito que fiz isso. E inclusive às vezes eu fico lá pensando, será que eu posso apagar umas tirinhas antigas e ninguém vai reparar? E já aconteceu de eu fazer isso e no dia seguinte aparecer e-mail. Tinha uma tirinha lá assim? O que aconteceu com a tirinha, moça? Dá pra colocar de novo? Juro pra vocês. Mas assim, ia apagar histórico antigo de Facebook, de Twitter.
teve uma vez que eu fui lá, fiquei em pânico, apaguei todos os meus farm views que tinha lá em 2010 no Facebook. Mas assim, acontece, gente, acontece, é parte do processo. Eu acho que se você não estiver sentindo vergonha de você no passado, é porque você fez algo errado. Porque o ideal é você estar sempre aprendendo com si mesmo para conseguir ser melhor. A Bianca tocou num ponto muito interessante que eu acho que era legal a gente falar no debate, que é quanto dá branco mesmo. E o que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre as técnicas que a gente tem quando a gente tem que executar um serviço e tá sem ideia? O que vocês fazem quando vocês ficam com aquele branco? Vocês têm alguma técnica específica? Não sei lá, sair, tomar um sorvete, relaxar. Esperar ver se tem alguma ideia, se acontece alguma coisa, se o ônibus bate, alguma coisa para eu desenhar. Mas eu acho que, igual eu falei, a gente tem que parar para ficar esperando ter ideia, né? Tipo assim, dar tempo pra gente ter a ideia, entendeu? Porque é isso, assim. Você tem que esperar ver o que vai acontecer. Vocês são mais ou menos, né? O que eu tento fazer é me forçar a desenhar. Mesmo sem vontade, eu sento, desenho, eu odeio de novo. No primeiro dia é ruim, no segundo dia é difícil, no terceiro dia já é um pouco melhor, às vezes no quarto dia vai ser horrível de novo. Mas eu tenho sketchbooks, eu não sou muito organizada com meus sketchbooks, ele tem um pouco de tudo, tem coisa escrita, tem coisa desenhada. E quando eu tô numa fase assim também, eu gosto de olhar sketchbooks antigos, porque às vezes eu tenho mania de odiar tudo que eu fiz no passado, mas agora eu já consigo ter um olhar mais, não, até que isso aqui não é tão ruim, dá pra aproveitar. Esses dias eu tirei, com muito caderno e papel acumulado, eu tirei foto de todas as ideias antigas que eu tenho, assim, anotadas, eu tenho uma pasta. Não é necessariamente organizado, mas eu tenho uma pasta com um monte de papel solto que são ideias antigas que eu não sei o que fazer com elas ainda. E eu gostaria de perguntar, porque elas acontecem por basicamente dois motivos: fatores internos, né, que estão ligados muito com o nosso emocional, e fatores externos, que eles são situações que chegam e que nos paralisam, nos assustam e criam essa estafa mental de produção, né? O que eu consegui decodificar nesse sentido foi que a sucessão de eventos para você se pegar, para essa armadilha acontecer, às vezes ela é uma cadeia de eventos que começa em pequenos fatores. Tipo, eu dormi tarde, tinha que acordar cedo e isso sabotou a sua disposição, né? Ou algum evento esgotou sua energia, sua disposição motivacional, né? Aí a minha questão eu gostaria de saber de vocês como é que vocês se motivam, né? Porque o tempo todo a gente está falando de estratégias, né? Mas o interessante é a gente perceber quais são as situações, pelo menos eu gostaria de saber do ponto de vista de vocês, que levam a essa sucessão de eventos para essas armadilhas emocionais, essas armadilhas de paralisação acontecer dentro da produção de vocês. Ficou muito complexo? Uma coisa que sempre me pega é dinheiro. Que me deixa desestimulada e que faz eu repensar em todas as escolhas da minha vida e se eu estou fazendo a coisa certa e se vale a pena. Aí quando isso acontece, eu tento, não sempre, né, mas eu já fiz muito isso, de ouvir a experiência de outras pessoas que trabalham com a mesma coisa, sempre vão saber que a gente não está vivendo uma coisa sozinho. E eu ia falar outra coisa. Eu também não sei como eu peguei só pra te ajudar. Pois é, motivacional assim, né? Eu acho que quando você tá feliz, você produz umas coisas muito doidas, né? Era sobre felicidade? Não? Mas quando você tá feliz, assim, e tal, e... Quando você, por exemplo, vou fazer um quadrinho só com uma pessoa, sabe? Tipo, sobre meu namorado. Aí eu olho pra ele, faço quadrinho e tal, nossa...
Que lindo você, que lindo quadrinho, que lindo todo mundo, que lindo a vida. Mas, né, infelizmente, são poucos momentos, né, que a gente tem essas coisas acontecendo. Mas é muito bom quando a gente tem essa motivacional para crescer. Eu, senão, apoio, né? Por exemplo, na minha página, eu recebo várias mensagens de carinho todo dia, assim, gente falando assim, ô, como é que você tá? Tipo assim, você tá bem? E aí, você tá bem? Como é que tá a sua vida? A pessoa não me conhece, mas ela se sente tão íntima do que eu faço, tão assim à vontade, que ela fala assim, ô, você tá falando de você pra mim e eu quero saber sobre você, sabe? Sobre como é que você tá, como você como ser humano, como artista, como qualquer coisa. Aí todo dia aquelas mensagens, nossa, parabéns, que não sei o que, me ajudou muito, mostrei pro meu pai e tal. Às vezes eu faço um quadrinho sobre ausência de pai, que é umas coisas assim, muito foda, que eu descobri que tem muita gente que não tem pai, assim, e é muito tenso. Aí a galera começa a discutir no quadrinho, oh, também não tem pai não, meu pai me largou pra ficar com não sei do que, e nunca mais me ligou, aí o outro, não, meu pai só aparece e tal. Aí vira aquela terapia, assim, em grupo, assim, eu acho que é um motivacional muito grande pra você sentar e falar, nossa, velho, vou continuar fazendo isso, porque além de me ajudar, eu tô ajudando muitas pessoas e viver para fazer o bem, né? Não? Aquele ditado, né? Desculpa, gente. O que eu queria dizer é que, no geral, o que me motiva é o resultado final. E com isso, não só de saber que eu conquistei uma coisa, depois apesar de todas as dificuldades, o esforço que eu tive, e de ter o retorno também das pessoas que elas podem ser terríveis, mas elas são bem maravilhosas também da internet. E no geral eu não tenho problema, né, com gente ruim na internet, até hoje eu nunca vi isso. E é só as pessoas, não, que legal que tu falou sobre isso, eu me identifico, ou... Você falou sobre experiência, deixa eu contar. Às vezes quando alguém fala mal do meu desenho, as pessoas começam a brigar com a pessoa, depois eu chego lá, ela já brigar, vai cagar, idiota, sai daqui então, ninguém manda você tá aqui, que não sei do que. Aí eu chego lá e falo... Isso aí, gente. Preciso nem entrar no meio. Tipo guerras de página, às vezes. Tipo, a Anitta compartilhou um quadrinho meu. Aí eu falei, gente, a Anitta compartilhou um quadrinho meu com a assinatura cortada, vamos lá brigar. Aí a galera vai lá e começa a brigar. Só que os fãs da Anitta é muito mais que o meu, né? Aí eu falo, gente, vamos sair dessa briga aí. E a gente já perdeu. Chega de brigar na internet. Isso também acontece de vez em quando comigo. E assim, eu sou uma pessoa diurna, então, assim, enquanto eu tô de dia, eu tô sempre super feliz, super na boa, vai dar tudo certo. Posso não estar ganhando dinheiro, ou posso não estar no momento bom da minha vida, mas vai dar tudo certo, eu tô feliz. Vamos lá, objetivos de curto prazo. Vou terminar isso aqui, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Quando eu não tô fazendo nada, eu me sinto não realizada. Então, eu tenho que estar sempre com algum job ou algum projeto pessoal. Se eu não tiver com algum job, eu tenho que criar alguma coisa, não posso ficar parada. E aí quando vai chegando a noite, às vezes consigo ficar mais triste um pouquinho, mas aí eu gosto de fazer o que as meninas falaram, você ver, conversar com outras pessoas e tal, ou você vê os leitores, as mensagens dos leitores, elas costumam me deixar muito, muito, muito feliz por estar fazendo aquilo e por estar ajudando as pessoas, mas eu gosto de me distrair também, né? Às vezes você se está se sentindo mal para fazer aquele trabalho, aí deixa ele um pouquinho de lado, vai fazer outra coisa. Ou quando eu estou muito nervosa, tive uma reunião muito pesada, um job muito pesado que eu não acho que eu vou conseguir fazer, porque na verdade qualquer job a gente sempre começa com eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí vai se distrair um pouquinho, vai jogar o joguinho da Sailor Moon no celular, eu fico lá meia hora no joguinho da Sailor Moon. Até você dar uma aliviada, ou você vai ler outra coisa, uma coisa que, principalmente nessa parte da motivação, você vai ler alguma coisa que você gosta muito, ou você vai ler um livro que você gosta muito, de um autor que você gosta muito, ou um quadrinho que você gosta muito, e aquilo meio que, pelo menos aquilo me motiva a ser melhor também, aquilo me motiva a desenhar melhor, a escrever melhor, a pensar melhor naquelas metáforas, e eu me sinto melhor depois disso para voltar a criar. Também é bem parecido com o que você falou. Eu tenho pensado muito nisso, assim, porque se eu parar para pensar, eu tenho uma vida muito feliz, assim. Tenho muitas pessoas muito boas, né, ao meu redor sempre. Estou com saúde, as coisas estão no lugar. O negócio é que quando a gente começa a fazer quadrinho, às vezes
É engraçado que olhando de fora, fazer quadrinho é só uma pessoa sentada mexendo um pouquinho a mãozinha, assim, de vez em quando. Mas aí dentro da cabeça, às vezes você está entrando naqueles buracos muito ruins na sua cabeça, assim. E aí se você entra numa dessas, é muito difícil você quebrar essa corrente, sabe? Às vezes eu percebo que eu vou começar a desenhar, aí o primeiro risco que eu faço que não tá legal assim, eu já acho que aquilo é pessoal. Tipo, aquele risco quer dizer que eu tô errada, eu não sei fazer coisas, eu não tenho condição de fazer esse quadrinho, eu não vou conseguir entregar no tempo, não vai conseguir ficar bem feito. Aí meu editor vai ficar desapontado comigo, meus leitores vão ficar desapontados, meus amigos vão ficar desapontados porque não me veem há meses porque eu tô fazendo isso. Aí eu nunca mais vou conseguir nenhum trabalho na vida porque eu não consegui publicar esse, aí eu nunca mais ter dinheiro e vou morrer. Aí é horrível. Uma vez por semana, pelo menos, rola uma crise exatamente nessa ordem. Exatamente. Exatamente. Aí você tem que quebrar a corrente naquele começo, assim. Funciona muito pra mim, não desapegar, assim. Então esse desenho que eu tô fazendo, sou eu que tô fazendo, mas ele não tá falando de mim, assim. Isso é uma coisa que tá passando por mim aqui agora, eu tô sendo o instrumento pelo qual essa coisa tá passando e tá acontecendo, então vamos seguir. E eu tô tentando, o que me motiva é lutar para não me desmotivar, né? Entrar nesse lugar e tentar lembrar o que me fez querer fazer isso em primeiro lugar. Por que eu gostava tanto disso quando eu era criança? Quais que eram os pensamentos que eu alimentava na minha cabeça naquela época, assim? Ainda estou me perguntando isso. Também a gente tem que aprender a relaxar e saber que um desenho não é o único desenho que tu vai fazer. O quadrinho não é o único, tu vai sempre ter a chance de melhorar e talvez naquela situação tu não conseguia fazer uma coisa tão boa. A gente tem que dar uma relaxada. Respirar fundo, eu acho que respirar fundo ajuda muito, tem muito a ver. Interessante que já falaram isso numa mesa mais cedo. E agora a gente está vendo de novo que, eu não sei se isso é só com autoras mulheres que a gente vê, mas acontece muito acho que foi na mesa de vocês, né? Que vocês falaram, não sei se é só com autoras mulheres, mas a gente tem muito essa síndrome de impostor, que nós somos uma farsa, eu tô aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não era pra eu estar aqui. E, gente, vocês não têm ideia de quantas mesas já passaram aqui em cima e todas as meninas falaram, eu não sei, nem sei que eu tô aqui, gente, eu caí de paraquedas na mesa, a gente sempre acha que a gente não é boa o suficiente. Eu não sei se é só com mulheres, que a gente já é ensinada, desde que a gente cresce, a gente se insegura. Mas vamos lembrar que isso está acontecendo com todas nós e que isso realmente, nós somos ensinadas a sermos inseguros. Então, vamos tentar, eu gosto de tentar lembrar disso, que a gente não está tão ruim assim, às vezes está só na nossa cabeça, para tentar se sentir melhor. Não, eu acho que acontece isso muito, assim, da gente achar que não, nossa, eu fiz isso, não acredito que fui eu que fiz isso, assim, tipo, foi só um desenho, você não consegue aceitar realmente que as pessoas falam, nossa, foi bom, aí você, foi, né, foi bom, assim. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou, eu acho que a sociedade já deixa a gente cada vez mais se sentindo menor, né, até para não poder fazer muita coisa, né. E, nossa, é muito ruim. Teve um colega meu que falou assim, não, compartilhar um desenho seu lá na linha do tempo. Eu falei, é só a Amanda. Tipo assim, é só... O que essa menina tem de especial, sabe? Mas é isso mesmo. A gente fica se auto-sabotando pra se diminuir a ponto de achar que o que a gente faz é banal. Pelo contrário, é maravilhoso, é fantástico, só que... Até um exercício que eu tive que começar a fazer é aprender a reagir a elogio. Que no início eu não percebia, mas eu acabava sendo extremamente grossa com as pessoas, porque elas viam, nossa, que legal esse trabalho que você fez. Eu tipo, não tá falando comigo, né? E daí a gente fica tão focada nisso, do jeito que eu tô me sentindo desse jeito, o que eu faço não é bom o suficiente, e no fim tu não tá nem reconhecendo que a pessoa tá ali indo falar contigo. Então eu trabalho muito nisso, mas ainda é um processo. E outra coisa que vocês comentaram antes, que eu queria perguntar para vocês, que tem um alcance maior, né, na internet, se vocês não ficam pensando quando vocês fazem um trabalho que dá certo, nunca mais vou fazer um trabalho tão bom quanto esse.
já passa isso pra cabeça, ou na expectativa das pessoas, e isso não influencia nos próximos trabalhos que vocês vão fazer? Eu acho que uma das coisas que me deprimiu foi o fato de eu ter lançado um livro e o medo de eu não ter vou conseguir nunca mais fazer um livro, sabe? Eu acho que aquele sucesso... Tem uma explicação do Freud, sei lá, o meu psicanalista me falou, não sei também o que é, não entendo não. Mas diz que tem uma explicação do Freud que é quando você consegue um sucesso muito grande, você pode ter, tipo, ficar deprimido, sabe? Por causa do seu sucesso. Porque a gente está, né, tão acostumada, a outra coisa que a gente falou, a ficar diminuída. E a gente acaba se cobrando, né? As pessoas cobram também e tal. Mas eu acho que rola muito isso, não sei, comigo rolou, de eu lançar um livro e ficar deprimido porque, nossa, e aí, fiz um livro bacana, e aí? O que vai acontecer depois, sabe? Mas aí, eu vou fazer o que agora? Parece mãe com síndrome do ninho vazio, tá? O livro já foi pro mundo, aí você fica, e agora, o que eu faço? O que eu vou fazer? Assim, comigo não acontece tanto isso de nunca vou fazer algo melhor, porque eu não sei, as tirinhas do Como Realmente, o estilo da arte delas é mais ou menos parecido em geral, e eu sei que tem muitas ideias muito diferentes, então às vezes nem dá pra comparar. E às vezes se eu quiser fazer um estilo de arte totalmente diferente, que eu faço de vez em quando, vou fazer com arte realista, vou fazer com bonequinho, vou fazer no Photoshop, vou fazer de várias formas diferentes. Eu sei que ainda tem muita coisa que eu posso testar ali. É raro eu entrar nesse pânico de eu nunca vou fazer algo melhor. Eu só... Assim, toda vez que eu faço uma tirinha, aquela tirinha vira minha favorita por 2 dias. É aquela tirinha que eu volto na pastinha do computador, abro de novo e falo, nossa, eu gostei tanto de fazer essa tirinha, depois eu nunca mais olho pra cara dela. Mas não costuma bater esse pânico, porque eu sei que existem muitas possibilidades e eu ainda vou aprender muito na vida, eu ainda vou ser muito melhor no futuro se eu continuar me esforçando. Mudar de técnica. É sempre legal você mudar de técnica. Isso é uma sugestão para quem está com um bloqueio também. Você tentar fazer algo diferente do que você faz. Tentar pegar um estilo diferente, ou tentar colocar Zaguache, sair do Photoshop, zaguache, giz, sim. qualquer outra coisa. Sim. Eu não sei muito o que acrescentar, mas sim, é muito... Sim. Gente, alguém tem uma pergunta? A parte que eu tinha mais gostado da pergunta que ela fez para vocês agora, e talvez vocês não tenham ficado nisso, é a coisa de... Não de, fiz uma coisa grandiosa, como é que eu vou fazer isso de novo? Mas fiz algo que muitas pessoas se identificaram. E aí tem uma parte de mim que quer de novo fazer algo que muitas pessoas se identifiquem, em algum lugar quer usar a mesma receita, sabe, de alguma forma, que quero naquilo que as pessoas se identificaram. Tem uma outra parte de mim que fala, não, você não quer isso, você quer ser você mesma e é só isso que importa, sabe, o que as pessoas acham do seu trabalho não deveria te influenciar. Então, em mim existe essa batalha interna, né? Então, quanto mais sucesso eu tenho com alguma coisa, maior em mim fica essa batalha interna de e agora eu tô me expressando, eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo pelos outros, sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Tipo assim, você tem uma coisa de sucesso, aí você quer continuar com aquele sucesso. Então você deixa de fazer o que você realmente quer pra fazer alguma coisa que você sabe que vai ter um sucesso, né? Eu acho que já rolou muito isso comigo. Aquele quadrinho que é mais compartilhado meu, Tô Com Fome, né? Que é um quadrinho sobre comida. E aí eu postei, aí tipo assim, com 1 hora deu 40 mil compartilhamentos no dia que eu postei. Eu tava começando a minha página, então assim, aí eu, nossa, velho, que trem doido. Aí veio um monte de gente curtindo, aí eu, nossa, que loucura. Aí eu nunca mais fiz outro quadrinho que teve 40 mil compartilhamentos, assim, em tão pouco tempo. E aí eu já debandei pra esse lado, vou ser sincero. Eu já comecei a fazer coisa que eu não achei graça, mas eu sabia que ia fazer sucesso. Porque eu tava assim, não, eu vou fazer um negócio de comida aqui e tal, porque o pessoal vai gostar. E às vezes não fez, o pior de tudo é isso. Às vezes é o negócio que sai de você mesmo, que foi sofrido, foi parido, que foi, né, que você falou sobre você, que você
poxa, eu vou falar sobre uma coisa aqui que eu acho que só acontece comigo. Aí você vai lá na galera, não, acontece comigo também, um monte de compartilhamento. E às vezes você acha que você faz um negócio bobinho lá que você fala, ah, isso aqui todo mundo gosta porque é sobre pizza. Vai lá, a galera não gosta. Não sei. Também acho que tem a ver com o tipo de profissional que quer ser aquela pessoa que cria uma fórmula e fica repetindo, né? E nunca dá certo. No meu caso, né? Quando eu eu fiz isso uma vez, deu certo, eu vou tentar fazer de novo. Não dá. E é sempre bem previsível o que vai ter retorno e o que não vai ter pra mim. Até porque eu posto bem esporadicamente. Eu tenho um quadrinho no Tumblr que até hoje eu tô tentando entender que ele tem. O meu Tumblr não tem tantos seguidores, mas ele tem, 150 mil notas. E o restante do meu Tumblr não tem 100 notas no geral, vai a média 100, 200. Mas aquele lá tem 150 mil e fica lá, tá lá. Achei engraçado você falando que uma vez a moça falou assim, aqui, eu tenho uma loja de açaí, tem algum quadrinho sobre açaí? Eu falei, não tem. Aí ela, tem como você fazer um sobre açaí? Aí eu falei assim, aí eu, não, talvez se você quiser fazer um trabalho, né, me pagar pra fazer aquilo, mas aí ela não quis pagar, sobre açaí. Mas é isso que a galera quer, um quadrinho pronto, né, pra ter um sucesso. Tem uma empresa de publicidade que eu fiz quadrinhos pra eles também, né, com o tema que eles me deram, tipo, Dia dos Namorados, tal, Dia das Mães, tal. Mas realmente, a gente, não sei, no meu caso já rolou de eu me vender, assim, pelo sucesso e fazer coisa que eu não gostei, mas que eu sabia que outras pessoas iam gostar, sabe? Não faço isso mais. Assim, pra mim, eu não sei se é porque a minha formação foi de publicitária, mas o meu trabalho, eu sempre penso no meu público antes de criar qualquer coisa. E não parte necessariamente de uma necessidade minha de querer agradar eles, mas eu acho que parte de uma necessidade minha de querer me comunicar com eles. E é partindo dessa ideia da melhor forma com que eu vou me comunicar com eles que eu vou e trabalho o meu diálogo. Claro que às vezes eu sei que eu vou fazer uma tirinha super boba e que o pessoal vai compartilhar pra caramba e vai ser bom pra página, vai ser bom pra divulgar o meu trabalho e aí eu acabo fazendo. Assim, eu acho que faz parte e eu não me sinto mal com isso, não sinto que eu tô me traindo com isso. O meu propósito é me comunicar com os meus leitores, o meu propósito é estabelecer um diálogo, estabelecer um relacionamento com eles. Então, pra mim, eu não me sinto traída quando eu faço alguma coisa assim. Mas tem tudo a ver com como tu sente a vontade fazendo ou não, né? Porque, sim, porque como é natural, então a gente consegue ver que é uma coisa que vem de ti, de um jeito ou de outro. Agora, sim, se você tá forçando alguma coisa... Eu percebo que às vezes que eu tentei forçar, que uma coisa assim que eu não tava 100% à vontade, mas coloquei mesmo assim, no fim eu acabava pagando, enfim. Sai meio cagado, né? Eu acho que as pessoas conseguem, não sei, a energia, sei lá. Sim, é verdade. Agora que você fala, eu não me lembro de ter feito nada forçando assim. De vez em quando vem alguma pessoa e fala, tem uma ideia super legal pra você fazer, como você falou. Mas às vezes é uma situação que eu não passo. A pessoa fala, caraca, não, eu vejo meu armário e acontece tal coisa, mas eu não passo por aquilo, então eu não vou falar sobre aquilo, por mais que seja uma ideia maravilhosa. Não tem como. Então, assim, na minha criação, pelo menos, eu só tento expressar a minha situação da melhor forma que eu acho que a pessoa vai entender melhor. Mas claro que não tem como prever, porque depois que você joga um trabalho no mundo, o seu trabalho não é mais seu. O seu trabalho é da pessoa que vai ver e a forma como ela vai interpretar. E da minha parte, eu só quero dar as ferramentas suficientes para ela interpretar, sei lá, de uma melhor forma. Também é engraçado que essa coisa de repetir fórmula é muito igual quando a gente é criança, né? A gente faz uma piada, aí todo mundo ri, aí você, não, vou fazer de novo. Aí todo mundo tá, né? Já ouvi, querido. Aí você faz a terceira vez, aí já é só triste, né? E é exatamente a mesma coisa, né? Se você tá querendo só receber do outro lado uma curtida, então um número de vendas do quadrinho, então uma crítica boa, você não vai deixando o seu quadrinho crescer. Eu tenho muito medo do meu trabalho não crescer, né? De virar
uma pessoa que, da Luca Fage, eu já li tal livro, você leu um, você leu todos, não precisa procurar nunca mais. É uma coisa que eu tenho medo, assim, então eu procuro fugir muito, às vezes eu tenho até que tomar cuidado dentro do próprio livro, assim. Às vezes, se é um livro muito longo, eu estou fazendo há um tempão, eu começo a achar que o início dele já está meio batido, repetitivo para mim. Aí, às vezes eu falo, nossa, eu tenho que quebrar isso agora. E às vezes não tem nada a ver quebrar isso na história, eu tenho que dar continuidade. Então eu tenho que tomar cuidado até para não ficar quebrando demais, para não tirar o sentido da coisa, né? O crescimento natural das coisas. Mas é isso, eu odeio tanto me repetir assim, que às vezes até em situações como essa de bate-papo ou entrevista, que a pessoa me faz a mesma pergunta de antes, às vezes eu quero tanto não me repetir que eu até minto na segunda vez. Eu invento alguma coisa só para não falar a mesma coisa que eu falei da primeira. Alguém com mais alguma pergunta? A última pergunta é Oi, gente. Então, na verdade, eu tenho muitas perguntas. Eu fiz um doc aqui. Não, é sério. Pior que é verdade. Mas era assim, porque chama Perguntas para quadrinistas. Mas eram perguntas que eu faria para mim, tenho feito para mim, e eu acho que alguma delas pode valer para fazer para vocês também. Mas bom, eu vou juntar duas perguntas em uma, que é quando definem o trabalho de vocês, tipo, de acordo com uma série de adjetivos. O trabalho de fulano é assim, assim, assado. Tem um descompasso, vocês percebem um descompasso entre o jeito que vocês veem o seu trabalho e o jeito que os outros veem, e aí vocês tentam, às vezes, ou se já passaram por isso, ou se estão passando. Como que você supera essa distância, sabe? Uai, tem uns professores da Belas Artes, meu filho não considera meu trabalho como quadrinho. Eu falo, o que é então? Eles, não sei, é uma coisa que não tem nome, Aí eu falo, beleza, então fazer o quê? Mas eu acho que o pessoal vai ter que definir, vai ter que categorizar de qualquer jeito, né, o seu trabalho, vai colocar em algum lugar, né, alguma pasta. E aí, não sei, só falo quadrinho e eu fico satisfeito por isso, sabe? Mesmo com os professores da Belas Artes. Mas eu também, às vezes eu não fico incomodado também deles não acharem que é um quadrinho. Hoje eu ouvi críticas também falando assim, ela fala que ela é desenhista, mas é daquelas desenhistas que não desenha de verdade, sabe? Porque eles acham que sim, se você não desenha personagem, se você não desenha um negócio bonitinho, um quadrinho de maneira formal, às vezes você não é quadrinista. Tem uma galera ainda que tá nessa pilha ainda. E aí eles sentam e falam que não é quadrinho e eu aceito que eles, foda-se, É porque a gente está fazendo para as outras pessoas, né? Assim, a gente não vai mandar, você acha que meu trabalho é fofo, mas olha só, ele é muito sóbrio, muito visceral. Você tem que achar o que eu acho, não dá para forçar, né? No começo, eu estranhava muito, né? Porque falam muito que meu trabalho é muito fofo, assim, eu nunca fiz com a intenção de ser fofo, nunca falei assim, vou fazer um Cebolinha bem fofinho. Nunca pensei essa frase, sabe? Aí você tem que tomar cuidado, na verdade, para não ficar ouvindo isso e achar que é isso que você vai ter que fazer para sempre, né? Não sei terminar a frase. Mas não, eu aceito bem, assim. Às vezes eu fico chateada quando eu acho que eu tentei colocar mais coisa ali, mas aí a pessoa achou só fofo. Fico um pouco chateada na hora, mas eu lembro, era para aquela pessoa. Se eu não conseguir passar aquilo que eu tentei, eu que falhei, né? É que com essa questão do fofo também, vivencio diariamente, parece que é só isso, né? A pessoa não consegue enxergar outras camadas e na verdade, olhando para mim, eu mesma, o trabalho que eu faço de quadrinho, eu tento não levar a sério no sentido de para não sofrer, porque tipo, se eu estou fazendo isso sem grandes pretensões, então as pessoas não podem esperar muito de mim, mas é justamente porque é o oposto, porque eu acho muito difícil e muito complexo. Mas essa questão do fofo me incomodou muito por muito tempo, que parecia que as pessoas estavam diminuindo, mas eu não... Categorizar. Já falaram que meu quadrinho é quadrinho de autoajuda, sabe? Aí
Tá falando lá, a vida vai mudar, a vida vai ficar boa, quem tem? Bota sua ajuda lá e vê se funciona, né? Não sei se as pessoas tentam categorizar depreciando ou não sei, às vezes tem uma certa maldade no comentário das pessoas, nas críticas, e talvez pode chegar a isso mesmo. Sim, eu acho que o problema fica nisso aí exatamente. Maldade, sabe? Eu passo a mesma coisa que a Lu e a... Desculpa, Giovana, eu fiquei com medo de falar. Eu faço a mesma coisa, assim, é muito... Você não faz aquele trabalho pensando, vou fazer um negócio fofo. Você faz aquele trabalho porque ele está te agradando. Só que a gente vive numa sociedade que está muito estereotipada, que é um negócio fofo, ou é infantil ou é para mulher. E se é para mulher, é inferior, porque mulheres são inferiores. Esse já é o estereótipo. E às vezes a pessoa vem e fala, o seu quadrinho, que fofinho, para mulher, né? E assim, não tem problema nenhum ele ser para mulher, só que é para aquela pessoa que está falando, tem. Para aquela pessoa, o fato de ser para mulher é algo ruim, é algo pejorativo. Não vai querer porque é para mulher. E passo muito disso, da pessoa pegar a capa do meu livro e falar, é para criança, olha, eu vou comprar para fulaninho de 6 anos. Demais. E isso, às vezes, me deixa um pouco chateada, mas é uma coisa muito difícil de você mudar, é uma coisa muito difícil de trabalhar, assim. É complicado, é complicado. Já me perguntaram por que eu não faço quadrinho para homem. Aí eu falei assim, eu não faço quadrinho para homem porque eu não sou homem, eu não sei fazer um quadrinho porque os caras ficam meio sem graça de compartilhar porque acham que é de mulher, entendeu? Falou sobre sentimentos, é quadrinho colorido, vai pegar mal compartilhar, né? Vou ficar menos homem, né, se eu compartilhar. Mas eu acho que rola isso mesmo, o pessoal fica categorizando mas às vezes também a pessoa não interessa, né? Às vezes a pessoa fala que é fofo porque ela não tem outra palavra, às vezes a pessoa não está nem nesse meio, ela não desenha, ela não sabe interpretar tudo aquilo que estava pensando no processo, e realmente o que passa é só isso, né? Aliás, eu estou falando isso, mas o trabalho é isso. Eu não escrevo ele como fofo, mas eu acho que não tem... Eu trabalhei fazendo só uma estampa um tempo, e eu tinha que desenhar vários estilos diferentes. E eu ia desenhar uma flor, às vezes eu passava por cima da flor, eu fazia um decalque e desenhava a flor por cima. E meu chefe dizia, Giovana, você está ficando infantil. Isso aconteceu por muitos anos, até que eu percebi que não tinha o que fazer, sabe? Tá dentro de mim. Tudo que eu desenho fica meio infantil, fica meio fofo. Pois é, a gente acaba não podendo fazer algo que nos agrada visualmente por causa de um estereótipo construído no imaginário coletivo, uma coisa assim. Mas é muito ruim essa etiquetação, além da parte do infantil, fofo e tal. Quando eles pegam o meu trabalho e falam, legal, é fofo, coloridinho, tem uma menina, é para mulher. Aí quando entra essa etiqueta, é para mulher, muito homem já não lê. Mesmo se a situação for para qualquer um, ele se sente mal. Eu recebo mensagem de leitor falando, eu gosto muito do seu trabalho, pena que ele é para mulher, ou eu não posso ler porque é para mulher, ou já recebi mais de uma vez, gosto muito do seu trabalho porque você não faz um para homem também. E eu fico, né, mesmo se as situações forem inerente a gênero, aquilo é categorizado para mulher, então é só para mulher. Agora, se fosse um quadrinho, quando é um quadrinho masculino, ele é para todo mundo, quando é para mulher, é só para mulher. Aí isso é chateante um pouquinho. Eu não sei. Aproveita aí, então. Eu acho que, assim, ela está perguntando se em algum momento a gente mudou o nosso trabalho por receber críticas ou opiniões ou essas etiquetas. Assim, eu pessoalmente, eu diria que essa crítica específica do feminino e tal, eu não tive como mudar e eu não vou mudar porque eu não estou criando para essas pessoas, o meu público é outro. Mas em críticas em geral, às vezes eu faço uma tirinha, às vezes eu conto alguma história, algum texto, e uma pessoa vem e comenta nos comentários, pô, não entendi, ou não achei que era assim, ou você está me ofendendo de certa forma. Então, isso com certeza eu vou ler
ler, e eu vou pensar e eu vou tentar melhorar no futuro para fazer algo melhor. Até porque uma das formas com que a gente melhora é aceitando as críticas, é sabendo trabalhar as críticas que vêm, as críticas construtivas que vêm para cima do seu trabalho. Eu fiz uma mudança, mas foi assim, eu acho que foi positiva, porque eu mudei questão tipo de gênero e tal, que eu desenhava tipo, né, a menininha lá, todo o cabelo cacheado e tal. Aí eu resolvi começar a desenhar os personagens sem cabelo, sem rosto, sem nada, sabe? Só a forma humana, só, entendeu? E também comecei a prestar atenção na pele dos personagens também. Então, são as construções, desconstruções que a gente vai criando, né? Ainda bem, através do tempo, para levar para o trabalho da gente, né? Que a gente começa, nossa, mas eu só uso esse tom de pele, nossa, mas eu sempre faço isso, nossa, mas para agregar mais pessoas, sabe? Para as pessoas se identificarem mais com aquilo. Nesse sentido também eu procurei mudar muito assim meu jeito de pensar, né? Até o porquê que eu faço história, né? Pensando nesse sentido. Sobre fazer uma coisa, por exemplo, fofa só porque falaram, então tá, vou fazer fofo. Não, eu nunca mudei meu trabalho para poder, né, agradar. Seria nesse sentido, né? Não, aí eu entendi errado. Tá ligado? Pronto. Eu perguntei no sentido de influenciar de alguma forma o seu processo. Da crítica, tanto ser negativo, você fala, pera, por que tá ruim? Tá ruim mesmo? Ou é só uma pessoa que tá dizendo uma merda? Não. É que nem vocês falaram mesmo, né? A crítica nunca... Raramente aconteceu de alguém vir falar mal só por falar. Raramente não, acho que nunca aconteceu de falarem mal só pra me insultarem. Nunca me senti insultada, assim, não. E o jeito como eu encaro crítica, como eu me critico muito na minha cabeça enquanto eu estou fazendo, geralmente quando alguém chega com uma crítica não é novidade. Eu já pensei aquilo várias vezes antes. O que eu ia falar? Poxa. Não, eu queria defender um pouco defender o fofo um pouquinho, porque eu falei como se fosse ruim, mas eu adoro coisas fofas, assim. Tudo que eu consumo na verdade também. O problema pra mim tá em porque é fofo não pode ser mais nada, né? Esse que seria o problema pra mim, mas eu adoro coisas fofas, assim, fico feliz que achem que meu desenho é fofo. Ou a pessoa não reconhecer o trabalho manual mesmo que tu tem pra fazer. O trabalho hiperrealista, né? Isso acontece muito. Meu Deus, isso é a coisa mais incrível. Ninguém nunca vai dizer, nossa, que coisa mais incrível. Eu fiz duas coisas que eu pensei agora. Elas estavam comentando isso de desconstruir. Uma vez saiu minhas ilustrações num blog e nessa época eu lia muito conto de fada. Eu estava numa fase assim queria ilustrar conto de fada, sei lá. Eu desenhava muito a menina ruiva com sardinha. Aí uma menina comentou, legal os trabalhos dessa menina, pena que ela só desenha menina branca e ruiva. Aí foi assim, foi um baque assim, tipo, nossa, verdade. Eu só desenho menina branca e ruiva e eu comecei a perceber isso e tentar mudar o tempo todo. E agora toda vez que eu trabalho com um cliente, a gente sempre comenta, não, vamos dividir como vão ser esses personagens, sabe? Para não ficar o que acontece ainda, né? Que tem cliente que pede, ele só quer personagem branco, enfim. Outra coisa foi eu comecei a trabalhar mais com mídia tradicional, porque de alguma forma se faz o desenho no computador, e mesmo que tu tenha demorado horas e tenha sido todo um processo, as pessoas, tu fez no computador, então tu tá só imitando a aquarela. E aí também porque eu fiz um curso que eu tive contato com mídia tradicional e foi legal, mas eu percebi que toda vez que eu mostrava que eu estava fazendo trabalho com nanquim, as pessoas encaravam de outra forma, e é meio besta essas alturas da vida querer a aprovação dos outros assim, mas né, a gente luta contra as inseguranças diariamente. Então eu comecei a tentar trabalhar mais com mídia tradicional, porque quando eu fiz isso com nanquim e com pincel, as pessoas ficam, nossa, que incrível. Posso uma coisinha só? Da parte de influenciar, mais uma coisinha. Às vezes pode influenciar sim, às vezes pode me dar uma ótima ideia para fazer uma tirinha para criticar aquela pessoa. Aí tá aprovado. Gente, nosso tempo acabou. Felizmente.
novamente. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês todos.